E aí pessoal, tá começando aqui mais um Fliperama Nerd. Hoje é dia de speedrun e quem vos fala aqui é o Hawking. E hoje vamos falar de um tema que, digamos, que é uma novela que vem aparecendo muito aí com as donas de casa principalmente. Vamos falar de dorama, mas antes disso, antes da gente entrar no tema, é importante sempre lembrar todo mundo que, se possível, ajuda a gente lá no Catarse, catarse/Fliperama Nerd. Você vai poder, a partir de R$5, ajudar a gente, entrar no nosso grupo do Telegram, conversar com a gente, trocar ideia. Pô, vai ser sensacional. Se der, gente, R$5 por mês não é nada. Então a gente espera muito vocês lá no Telegram. Voltando hoje aqui no nosso bate-papo do dia. Cara, por que é que eu ouvi falar, né, de dorama primeiramente? Como o Oriente sempre esteve no meio ali otaku, no meio japonês de conteúdo, há muitos anos atrás eu já tinha assistido alguns K-dramas, né, alguns doramas da vida. Mas eu lembro que uma vez eu tava num fórum, velho, isso foi muito tempo, e alguém indicou um filme dorama na época. E pra eu achar isso, velho, foi uma luta, torrent, site, pô, consegui baixar e assistir no PC. Hoje você abre qualquer stream, todos têm seus doramas autorais lá, doramas exclusivos. É uma tonelada de conteúdo de dorama, mas como é que um conteúdo tão nichado conquistou as casas brasileiras? Quando eu tava estudando pro cast, né, gente, eu sempre dou uma lidazinha, assim, sobre o que outras pessoas falam, porque com certeza não foi só eu que notei, mas muita gente tá notando a entrada dos doramas aqui no Brasil. Eu vi muito site de notícias falando, os doramas estão fazendo sucesso, porque as pessoas que assistiam anime, né, quando criança, cresceram e estão vendo dorama. Essas pessoas, elas podem assistir, mas quando a gente vai ver, as principais pessoas que estão consumindo dorama são as donas de casa, sabe? É muita dona de casa, é muita até senhorinha de 50, 60 anos, a gente vê reportagem de mulheres mais idosas querendo visitar a Coreia pra ver se os homens coreanos são daquele jeito mesmo. Velho, é muito bom os vídeos que tem. Já tem até reportagem na Globo aí. Isso foi me pegando desprevenido, velho. Eu tenho um primo, que a mulher dele ama dorama. Eu fui conversar com ela e foi isso que eu fiquei com vontade de ver esse teste. Porque o dorama, na minha humilde opinião, é a volta. Não vou dizer volta, não é como se tivesse ido embora, mas é a idealização romântica, sabe? Quando a gente é mais novo, a gente assiste filmes da Disney, tem toda aquela idealização do amor, como Cinderela é bonita, que ele corre atrás dela, com um sapatinho de cristal. E aí a gente vai ficando adolescente. As séries de romance, elas viram o que é, principalmente aqui no ocidente, tá? Eu não sei dizer como é um romance oriental, por mais a gente ver vídeos de gente falando como é lá no Oriente, é meio complicado da gente falar como deve ser lá. E aqui no ocidente a gente é muito rápido com as coisas. A gente, entre conhecer, ter relações sexuais e casar, às vezes é um mês, às vezes são anos, mas às vezes é um mês, sabe? A gente não tem muito tempo para essas coisas. Tudo aqui desenvolve muito rápido nossas relações pessoais. E eu vejo o dorama como essa, digamos, essa não realização, mas essa volta do idealismo do amor ali. Porque o dorama traz de volta aquele tema do como o amor é romântico, como nós nos conhecemos aos poucos. A maioria deles, tá? Porque realmente tem os doramas mais quentes por aí, mas... E aí eu creio que isso conquista muitas donas de casa, sabe? Quando elas vão assistir, porque são... Pô, o cara do dorama é aquele bonitão, todo cavalheiro, olha como ele brilha por ela, luta por ela, ele... É muito engraçado, velho, ver isso conquistando os lares brasileiros. E diante disso, quando começou esse boom, eu não tinha parado pra ver. Como eu falei, há muitos anos atrás eu tinha visto um filme aleatório, achei qualquer coisa, nem bom nem ruim. E aí, recentemente, início do ano, era um domingo à noite, eu realmente não tinha nada pra fazer no dia. Aí eu tava passando pela Netflix e falei, pô, vou assistir esse dorama. O dorama era Nosso Eterno Verão. Lembrei. O dorama era Nosso Eterno Verão.
E eu me senti assistindo, mas falando um pouquinho da sinopse também, né? Porque vai ser indicação pra vocês assistirem aí. Mas lá é basicamente dois amigos que namoraram quando era criança. Por N motivos eles terminaram e um dia eles foram convidados pra gravar uma série juntos. Na verdade, quando adolescentes, meio que eles participaram da gravação de uma equipe de filmagem local lá, um filme no colégio. E depois essa mesma equipe chama eles pra fazerem o mesmo filme, só que adultos, né? E nisso eles acabam se reapaixonando, etc. E aí tem todo o drama, vai flashback, volta. Por sinal, o dorama ama um flashback, né? Sempre assim, estamos mais velhos, aí eles se veem, dá um flashback, aí fica indo e voltando em flashback, aí a história é meio que contada nisso. Eu já assisti 3 doramas, os 3 fazem isso, vou citando durante o cast. E aí nesse nosso terneirão, uma parada que eu tive é, cara, eu tô vendo anime de romance aqui. O tempo todo que eu assistia, aquilo pra mim não é nada novo, além da voz, que é coreana. Falei, pô, isso aqui é um anime de romance, eu já assisti isso aqui umas 500 vezes na minha vida, velho. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, pô, mas será se todos vão passar pra mim essa vibe? E aí eu fui e depois disso falei, vou fazer o teste. O outro teste foi Soundtrack. Esse, aliás, só pra falar as plataformas, né? Nosso Eterno Verão foi na Netflix. Os dois aqui, né? Os dois doramas de Soundtrack que estão disponíveis na Disney Plus, eles vão ao redor da música. A menina é a professora de piano e ela vai dar aula de piano pra um cara que tá sofrendo de burnout no trabalho. Esse cara é um ex-namorado dela, obviamente do tempo de colégio. Aparentemente todo mundo que namora no colégio na Coreia do Sul se encontra depois por algum motivo do destino misterioso. E tem outro também de ao redor de música. Esse eu acho que é Soundtrack 2. E foi aqui que eu comecei a perceber as mágicas da fórmula, né, de dorama. E é muito legal ver que as fórmulas que estão lá, que são usadas nos animes também, elas sempre tiveram poder para conquistar o público. O que talvez tenha impedido até agora fosse, no caso dos animes, muito mais a ver com meio que um preconceituosozinho sobre ser animação. E animação a maioria das pessoas não assiste. E aí o dorama, por ser live action, pegou. Pra mim, outra coisa da fórmula que ajuda muito é o fato de ter muito dorama curto. Tem um ou outro na Netflix, eu vi que tem várias temporadas, então é quase uma série mesmo enorme, mas a maioria, tipo assim, tem início, meio e final ali em 10 episódios, 11 episódios. Isso ajuda muito, pô, porque você não fica preso dentro daquela série durante anos. Eles te deram uma parada bacana, envolvente. Agora teve assim, esses foram as minhas primeiras experiências, né? Foi Soundtrack e Nosso Eterno Verão, que eu vi que a experiência era muito parecida. Boa, mas muito parecida. Até que eu assisti e esse foi o que esse aqui eu achei muito bom, que foi o das tangerinas na Netflix. Me fugiu aqui o nome. Se a Vida Te Der Tangerinas. Cara, esse realmente foi o dorama mais, não é completo, mas assim, uma obra bem diferente do normal, porque eu não sei nem dizer se ele encaixa como dorama, porque apesar de ter drama, né, e o dorama vem ali do drama coreano, né, o K-drama, até esse momento eu tava ligando as obras de dorama muito com romance, muito com duas pessoas se envolvendo, a história passando ali muito em relação a duas pessoas e não vou falar o drama, mas toda a dificuldade até eles darem certo. Então, essa tinha sido as primeiras impressões, mas Se a Vida Te Der Tangerinas, velho, é uma obra da vida de um casal que se conhece numa ilha da Coreia, a ilha de Jeju, não sei como é que fala, Jeju. E nessa ilha existem mulheres que a profissão delas é achar meio que não é concha, velho, mas algo assim. Eu sei que a profissão delas é um risco de vida altíssimo, além de prejudicar os pulmões dela. Então, depois de eu ver a série, eu fui ver que realmente existem essas mulheres, que é uma profissão dificílima e que rendia muito pouco dinheiro. E dois jovens se conhecem nessa ilha e mostrando toda a dificuldade deles viverem junto, mostrando toda a dificuldade assim, o Oriente ele já é tradicional, mas especialmente lá, que era o interior do Oriente, você imagina o quão tradicional é. E a partir daí eles vão desenvolvendo, conta a história do casal principal e chega até as filhas desse casal, todo o drama que foi para eles conseguirem dar educação pros filhos dele e os filhos dele conseguirem estudar em Seul, né, que é a capital lá da Coreia. E velho, esse sim, eu senti que eu tava vendo uma obra muito boa. Inclusive ganhou, né, o melhor K-drama do ano, porque eu senti que, sabe quando a gente tá assistindo uns animes e a gente fala, esse anime aqui, ele é batido, sabe quando você vai ver aquele, não um show, né, mas um Isekai da temporada, que você fala, toda temporada tem um desse?
Então, a experiência que eu vou tendo é que, tipo, tem os doramas como os outros dois que eu assisti, que tem as dezenas, se tu chutar uma árvore, deve ter 50 deles na Netflix. Eu vi, pelo menos além da sinopse, tinha mais uns 15, mas como Se a Vida Te Der Tangerinas, eu já senti que era uma obra bem especial, foi muito bacana de assistir. Ela envolve vários temas, tanto da cultura lá da Coreia, quanto, sabe, de forma bem detalhada. Eu gostei muito. Essa foi uma obra que eu recomendo pra qualquer pessoa, acho que todo mundo vai gostar. É claro que a parte do drama coreano é sempre uma graça ver os atores, porque eles têm um jeito diferente de atuar, na minha opinião, que as expressões são muito exageradas, né? Então, quando eles querem fazer comédia, também me lembra muito anime. Sabe quando você tá vendo anime de comédia e as faces são exageradas pra te chamar a atenção e fica com o olhão, algo nesse sentido, a expressão facial dele? Eu sinto que os atores tentam levar isso, né? E tem muito disso quando eles querem fazer graça, eles são muito exagerados. Eu não sei se é assim lá. Pode só ser assim lá também, e eu particularmente não saber. Esse aí eu deixo uma recomendação forte pra todo mundo. Mas aí, depois disso, eu tô vendo também um da Prime, que é Certamente Amanhã. Ah, tá em inglês, né? Surely Tomorrow. Esse já voltou pra ideia básica lá. O que eu posso ver de diferente desse é que ele bate muito na tecla, que meninas também podem xingar. Tipo assim, a nossa personagem principal lá gosta de xingar, apesar dela ser rica, ela dá em cima do cara e eles se tiram onda um do outro muito. Essa atriz, na minha opinião, foi a melhor atriz que eu vi agora, junto com a de Se a Vida Te Der Tangerinas. Ela é muito boa, tá? De Surely Tomorrow é da Prime Video. Pra deixar claro, o Se a Vida Te Der Tangerinas é da Netflix. Eu vou deixar esses 4 doramas de indicação. Mas eu também queria falar um pouquinho de como tá sendo o impacto desses doramas aqui, porque ele tá impactando muito, ao meu ver, da nossa visão e como tá ajudando as pessoas a terem uma visão melhor sobre o Oriente, sabe? Inclusive tá tendo na Netflix um reality show agora de 3 mulheres que vão arrumar um namorado na Coreia e ver se vai dar certo. Então, assim, os doramas estão impactando diretamente nas pessoas do Brasil. As pessoas estão conhecendo, estão tendo a ilusão de que realmente os otaras na Coreia são daquele jeito, são os príncipes encantados no dorama, que é um problema muito grande. A gente sabe que culturalmente, não só a Coreia, como o Oriente se é muito diferente do Ocidente, a relação entre homem e mulher, a relação que eu falo, assim, como é o diálogo, como eles se relacionam. Inclusive está tendo agora uma manifestação feminista muito forte na Coreia, para que as mulheres tenham mais entrada no mercado de trabalho. A Coreia, como eu acho tudo no Oriente, como todo mundo tá tendo que trabalhar, cada vez tá tendo menos filhos as pessoas. Tipo assim, aqui no Ocidente também estamos tendo isso, mas os níveis da Coreia e do Oriente como um todo são altíssimos lá. A Coreia, se eu não me engano, já está morrendo 1 milhão de pessoas a mais do que nasce. E isso tudo ajuda a gente a ver como as pessoas conseguem se iludir facilmente pelo que elas veem na tela. Elas não têm interesse minimamente de pesquisar sobre antes de ir, elas só embarcam na aventura e vão. Mas eu gosto que pelo menos as pessoas estão vendo que, do outro lado do mundo tem muita coisa legal pra visitar. O mundo não é só a Europa, o mundo não é só a gente. Eu acho que essa é uma parte boa, no final das contas. É isso. Eu queria falar um pouquinho de dorama hoje, acabou sendo um cast muito rápido, acho que não vai dar 20 minutos aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido, uma palhinha aí. E essa indicação de 4 doramas. Se vocês tiverem curtido, talvez eu possa falar com o pessoal aí pra gente trazer um episódio grande, de 1 hora, a gente indicando, trazendo mais detalhes, mas é isso. Queria agradecer aí quem parou pra ouvir e até a próxima. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.